student to canal Rede de Saberes. I'm the teacher Ana Paula and I'm back with you with must and should. Vocês lembram? Então nós vamos voltar aqui, dar continuidade aos nossos modals. Todo mundo lembra o que é modal, né? Nós temos o might, o may, o can, o could, o must, o should, né? Que é o que nós vamos ver agora, ó. Nós vamos trabalhar o should e o must, que também faz parte dos nossos modals. Nós vamos perceber de que forma nós podemos utilizar dentro do nosso contexto gramatical em inglês. Vamos lá? Então, primeiro nós vamos ver o que é que significa o must. O must significa deve ou tem que. Observe que ele traz a ideia de obrigação. Então, ele é bem forte. A gente até pensando naquela porcentagem, dizer que ele talvez seja 90% ou 100%, né? Então, é uma obrigação que precisa ser feito. E como é estruturado o must? Pode ser usado com todos os sujeitos ou pronomes, sem alteração no verbo. E aí a gente vai fazer retomada dos pronomes ou subjects em inglês. Eu posso utilizar com I, you, he, she, it, we e they, certo? Então ele não vai ter alteração utilizando esses pronomes. E aí a formação vem subject, que são os subjects que a teacher acabou de falar, I, you, he, she, it, we and they. O must, que é o nosso modal. Nós temos o verb in the base form. Essa expressão de verb in base form não é estranha para vocês. É o verbo na sua forma normal. Porque todas as vezes que nós utilizamos um verbo auxiliar ou modal, o verbo principal fica na sua base form. E aí nós vamos ver alguns exemplos na forma affirmative. Affirmative form. Temos we must stop in the red light. We must stop in the red light. Então, eu devo parar na luz vermelha ou no semáforo quando estiver vermelho. Então, é uma obrigação que eu preciso parar naquele sinal. You must arrive at 7 o'clock. You must arrive at 7 o'clock. Então, você deve chegar às 7 horas. Então, seu horário é 7 horas. Então, você tem a obrigação de chegar naquele horário. They must study hard if they want to speak English fluently. They must study hard if they want to speak English fluently. Eles precisam estudar muito, precisam estudar duro se eles querem falar inglês fluentemente. Então, observe que o must foi usado como um termo de obrigação. Em algumas situações foram criada essa obrigação e em outras situações realmente ela precisa ser colocada. E teacher, nós podemos usar na negative form? Oh, yes. Nós temos negativo, automaticamente a gente pensa no not. E esse not, qual é a posição dele dentro da estrutura gramatical? Eu venho com o must mais o not, que de forma contraída ou abreviada nós temos o mustn't, que indica proibição. Na afirmativa é obrigação, na negativa proibição contra a lei. Veja o exemplo. She must not park here. She must not park here. Né? Então é proibida, ela não pode estacionar aqui. Então é uma proibição. E o mustn't drink and drive e o mustn't drink and drive. Você não pode beber e dirigir. É contra a lei, né? Você não pode fazer essas duas coisas. Então aí está a estrutura do mustn't na forma negativa. Must not ou mustn't, certo? E na interrogative form? Pode ser usado? Oh, yes! Nós temos o when, que é uma das word questions que a gente já conhece. Temos o must, here, take the test. Veja só, nós temos uma word question, o modal, que vem logo no início, o pronome he, o verbo principal take em sua base form e o restante da frase, ponto de interrogação, falamos de uma frase interrogativa. When must
he take the test? Quando ele deve fazer o teste? Must I come to the meeting tomorrow? Must I come to the meeting tomorrow? Eu preciso vir ou eu devo vir para o encontro amanhã? É obrigatório, né? Então, vamos pensar nessa ideia. Então, a estrutura, a gente traz o modal antes do pronome ou do nome e lembrando que o verbo fica na sua base form. Ponto de interrogação e toda uma entonação para que se faça uma frase na forma interrogativa, certo? E aí temos, né, essa frase que diz o seguinte: I am your doctor. I tell you that you must stop smoking. I'm your doctor. I tell you that you must stop smoking. Então, estou dizendo, eu sou o seu médico e eu vou dizer que você precisa parar de fumar. Então, é uma obrigação que ele precisa realmente parar de fumar. Não é um conselho, é uma obrigação. Agora, nós vamos ver o should. O should significa devia ou deveria. E traz a ideia de conselho ou opinião. É um conselho, é uma opinião, não é uma obrigação como must, certo? E aí nós temos todas as estruturas. Na forma negativa, eu trouxe a forma negativa que traz o subject, o should, que é o modal que nós estamos estudando, o not, verbo in the base form, que é o verbo na sua forma base, certo? Então, o exemplo nós temos, you shouldn't drink so much coffee. You shouldn't drink so much coffee. Você não deveria tomar tanto café. Certo, eu estou lhe dando um conselho, né? They shouldn't eat so much. They shouldn't eat so much. Eles não deveriam comer tanto. Então, veja que a posição do should é um conselho. Não é uma obrigação como must. E na forma interrogativa, nós trazemos a mesma estrutura das demais frases. Eu trago o should, que é o modal que nós estamos estudando, o subject, que pode ser os pronomes ou os próprios nomes, e the verb in the base form, que é o verbo na sua forma base. E como exemplo, nós começamos com should. Should we come later? Should we come later? Né? Nós podemos vir mais tarde, né? Should I come to the meeting tonight? Should I come to the meeting tonight? Né? Nós poderíamos vir para o encontro à noite. Então, assim, o should é uma opinião, é um conselho e não uma obrigação. E percebam aqui, I am your friend. I think you should stop smoking. Lembra daquela frase anterior? O doctor diz, you must stop smoking. Aqui eu diz, I'm your friend. I'm not your doctor. I'm your friend. I'm saying you should stop smoking. Eu acho que você deveria parar de fumar. É um conselho que eu estou lhe dando. Então, o que é que nós podemos entender? Que o must é uma obrigação e o should é uma opinião. E quando eu devo usar? You decide. It's up to you. Você é quem vai decidir em que situações é necessário usar o must com mais força, com mais obrigação, e quando você deve usar o should como um conselho, tá certo? E aí que a gente vai finalizar, nós temos aqui uma música de Bruno Mars, né, que é bem conhecida, e a gente sabe que no inglês a música ela traz muito incentivo, principalmente para a questão do listen and do speaking, que a gente percebe que é uma das maiores dificuldades na questão do inglês. E eu sei que vocês curtem muito música internacional, né? Como uma língua universal, independente do seu país. E aí nós estamos trazendo um trechinho dessa música, que aí eu vou deixar como incentivo para vocês, tá certo? É só um trechinho que vocês podem também depois pesquisar toda a música e trabalhar, né? Como incentivo do listening and do speaking. A teacher vai tentar cantar aqui para vocês. That I should bought you flowers and held your hand, should give you all my hours when I had the chance. Thank you everybody, cause all you want to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Perceberam que tem uma parte que a teacher não escreveu? Então, é a sua vez de pesquisar.
tanto essa parte que faltou, quanto a música por inteiro. Identifique o nosso modo de estudo, must ou should. It's up to you. Então, tá aqui a nossa aula de inglês. Thank you very much for your attention. See you next class. I hope so. Goodbye. E não esqueçam, viu? Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe your opinion em inglês, viu? Tá aqui o desafio. Deixa a sua opinião em inglês utilizando o should ou must. Goodbye!